Olá, esse vídeo é a parte 1 de 2 vídeos que eu quero fazer aqui sobre a conscientização dos animais polinizadores e dispersores de semente na tua horta ou simplesmente na natureza. Esses animais que são assim tão importantes, com certeza tu conhece alguns deles. Alguns mamíferos que são morcegos, esquilos, os ratos também ajudam, porque assim como os passarinhos, eles comem as frutas e a semente não é digerida pelo organismo deles, então quando eles fazem o totozinho deles, a semente sai junto, então acaba plantando várias árvores e coisas sem eles perceberem. Então sim, eles são importantes também. E outros que são assim um pouco meio indesejáveis, que são as baratas. Elas ajudam também. Moscas e caracóis também. E aí tem os mais conhecidos, que são as abelhas, as borboletas, as mariposas, os besouros, joaninhas. Todos eles ajudam bastante na polinização, porque eles andam de flor em flor e aí ajudam a fertilizar as flores. Que a polinização é basicamente isso. É quando acontece a fertilização de flores. Então aqui para ilustrar polinização, aqui a abelha, ela vai até a flor comer o néctar da flor. E na flor tem as anteras, e elas são cheias dos pólens, aqueles amarelinhos que a gente conhece. Então ela volta para casa com os pólens nas perninhas delas normalmente. Então ela vai para outra flor e esse pólen vai para outra flor. Então fertiliza a flor. E aí então ela vai passando por várias etapas que vai fazendo com que a fruta cresça e no final temos a fruta pronta para ser consumida. Então, ou seja, sem abelhas não temos frutas, não temos comida, tanto para a gente quanto para os animais. Então, por isso é muito importante ter as abelhas por perto, apesar das pessoas pensarem que elas são perigosas e não sei o que, elas só vão picar quando for extremamente necessário. Por quê? Porque as abelhas morrem quando elas picam, porque o ferrão delas é como se fosse um alongamento do corpo delas. E quando ela pica alguém, normalmente o ferrão dela fica na pele. É como se uma parte do corpo dela fosse arrancada. É como não, é literalmente. O corpo dela se rompe e ela morre. Então ela só vai fazer em últimos casos. Quando ela se sentir ameaçada, quando sentir que a colmeia está ameaçada, ou quando ela for incomodada por fumaça ou por barulho. Então, é só deixar elas quietinhas no cantinho delas que elas não vão picar ninguém. Então, se as flores não fertilizarem, elas não se desenvolvem bem. Então, é muito importante as abelhas, os animais polinizadores. E um jeito de manter eles perto da gente e perto das hortas, para quem tem horta, para quem tem estufa, para quem quer ter um cantinho para plantar em casa, esses animais são importantes justamente por isso. Então, hoje eu vou mostrar como fazer um hotel de insetos, que na verdade é uma caixinha onde vão abrigar esses animais polinizadores. Quando acontecer alguma coisa, ou quando começar a chover, ou quando fica noite, eles não conseguirem chegar nas casinhas deles mesmas, essas casinhas vão servir para eles descansarem ou se abrigar da chuva, por exemplo. Então, é bem simples de fazer e eu vou mostrar como fazer, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, tem que achar uma caixinha para tu fazer a tua casinha. A minha que eu usei era de madeira, mas pode ser de qualquer material, dependendo do lugar onde tu for colocar. Se não for lugar com chuva, pode ser até de papelão. Essa primeira etapa vai ser para as borboletas. Então, eu peguei uma madeirinha para botar aqui na frente e fiz esses vãozinhos assim para elas passarem. Não precisa ficar perfeito, é só para elas conseguirem entrar ali dentro. E aí então ali dentro daquele espacinho eu coloquei algumas madeirinhas, uns pedacinhos de papelão, uns gravetos, algumas coisas só para elas se sentirem acomodadas ali dentro. Então depois eu peguei um pedacinho de papelão do mesmo tamanho que essa madeirinha aqui da frente, só que eu coloquei ela lá no fundo assim para apoiar a próxima camada em cima. Que também é muito simples, são só vários pedacinhos de papelão amontoados assim. Uns deles são mais curtos que os outros, outros eu coloquei só no meio. E fui fazendo assim várias camadas, sempre com essa parte dos furinhos pra frente. Aqui em casa a gente tem um tipo de abelhinha que se chama jataí. Eu chamo de GTI porque é mais fácil. São abelhinhas bem pequenininhas e elas não têm ferrão, não picam. Elas no máximo vão achar uns beliscões, mas elas são rústicas, digamos assim. Eu adoro esse termo. Que é porque elas se adaptam a qualquer lugar. Muro, em canos, em troncos ocos, nas casas, em prédios. Então elas são um tipo de abelhinhas que se adaptam a qualquer lugar. Eu já vi GT lá dentro de casa, então eles
eu vi que realmente é necessário um lugarzinho para eles repousarem. Então essa parte é para GTIs e animaizinhos menorzinhos. Então, nessa próxima camada, eu só peguei alguns rolinhos de papel e aí dentro deles eu fui enrolando outros tipos de papel. Tem papelão, tem os papelzinhos mais finos. É só enrolar ali dentro e ajeitar dentro dos rolinhos de papel. Aí então, ia ajeitando na caixinha. Peguei alguns rolos também, cortei para enrolar, só para preencher o espaço ali. Essa parte vai servir para as abelhas e para as vespas, que são um pouco maiores. Antes de ir para a próxima camada, eu coloquei um papel ali só para firmar melhor os rolinhos e não sair do lugar. Aí, para essa próxima camada, eu peguei alguns vasinhos que estavam quebrados e ajeitei ali em cima. E aí na frente eu coloquei um pedacinho de cerca de arame para essas pedras não virem para frente. Aí eu prendi ali do lado com o grampeador mesmo assim, aberto. Bati um pouquinho com o martelo e ajeitei com o alicate. E aí depois dobrei as beiradinhas da cerca para cima só para ela não vir para frente. E aí então preenchi o resto do espaço com umas telhas que estava quebrada também. E essa parte vai servir para alguns bichinhos maiores que preferem ficar entre as pedras. Depois disso é só pôr um telhadinho, usei um pedacinho de madeira e coloquei esse coisinho assim com furos. Não sei como chama isso, mas é só uma coisa para prender na parede. E depois eu pendurei na parede e aí já tá pronto o teu hotel de insetos. Então, já que tá feito teu hotel de insetos, no próximo vídeo o foco vai ser as borboletas, porque eu tive meio que uma infestação de lagartas aqui em casa, no meu maracujá, que eu já mostrei como fazer a treliça. Vai estar nos cards do vídeo também. E aí eu tive que achar um jeito de tirar as lagartas ali, mas eu sei que as borboletas são importantes. Eu fiz aqui um borboletário que vai ser para pôr lagartas, para elas fazerem os casulos delas e virarem borboletas. Então esse vai ser o próximo vídeo. Se eu já tiver postado, ele vai estar nos cards também, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tanto pra ti que só quer informações sobre isso, ou se tu tem a tua horta e quer fazer um hotel para teus insetos polinizadores. Então é isso. Obrigada por assistir. Se tu for novo aqui, se inscreve no canal, deixa avaliação no vídeo, essas coisas todas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!